Tudo belezinha? Amigos, nesta sexta-feira eu não quero falar dos jogos do fim de semana, claro que vou falar, já falei nos stories ali, dá uma olhadinha ali, mas eu quero falar, até porque o Inter joga contra o Goiás amanhã às 4 da tarde, dá muito tempo pra gente falar ainda, e aliás esse jogo estarei narrando no canal do Baldaço. O Grêmio joga domingo na hora do churrasco às 11 horas da manhã contra a equipe do Cuiabá, o Grêmio tá certinho também, né, com o time titular. O Internacional também valorizando o Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar para você sobre o adversário do Internacional nas semifinais da Libertadores da América. Em primeiro lugar, o Internacional pegou um embalo depois do jogo em La Paz, pegou moral, pegou personalidade, pegou autoconfiança, passando pelo jogo contra o Flamengo, que começou com os reservas, daqui a pouco entraram alguns titulares, e o Inter só não ganhou o jogo por detalhes, do Flamengo lá no Maracanã pelo Brasileirão. Depois o Internacional eliminou a equipe do Bolívar no Beira-Rio, com festa da torcida, jogando bom futebol, com o Ener Valencia voando. Então o Inter pegou uma confiança, pegou um embalo que eu acho que atropela esse bom time do Fluminense, eu já vou falar sobre ele. O Inter atropela na decisão do título no Maracanã, seja quem for, mesmo sendo o Palmeiras. E sobre isso a gente tem bastante tempo para falar. Mas o Fluminense, por que o Fluminense pode ser um time batido pelo Internacional? Tem muita gente que torceu para o Olímpia porque era mais fraco. Eu não dei bola entre Olímpia e Fluminense, porque eu acho que o Inter atropela o Fluminense. Fluminense que tem bons jogadores aí, Felipe Melo, que bate pra caramba, né? Tem o Nenê, zagueiro, tem o André da seleção brasileira, convocado agora, né? Volante, bom de bola, tem o Ganso, mas tem o Cano, que é goleador, não pode ter espaço, mas tem dois jogadores que o Internacional vai ter que marcar, e essa tem sido a especialidade do Internacional, comandado lá atrás pelo jogador Mercado. Mas tem o Arias e o John Kennedy, jogadores jovens, muito fortes fisicamente, rápidos, dominam já colocando na frente. Então são dois jogadores destes todos que eu falei do Fluminense que tem que marcar. Esses são o perigo. Nem Felipe Melo, nem Nenê, nem André, nem Ganso, nem Marcelo, que eu nem cheguei a citar, nem Cano. O problema são esses dois garotos, John Kennedy e Arias, difíceis de marcar, de até cometer falta em cima deles, porque eles não caem, são muito fortes. Mas o Internacional tem um embalo e jogadores rodados e experientes que começaram a se destacar agora de uma forma incrível. Por exemplo, o Mercado vinha sendo até um jogador contestado, e até um jogador que estava em dúvida se ficaria ou não, se renovaria um contrato dele ou não. Mas ele tem sido nessa Libertadores da América, com o Cudê, o líder do time, o treinador dentro de campo, mais que o capitão Alan Patrick. Ele é o ferrolho lá atrás. Quando está em dúvida, volta para o Mercado. E aí o Mercado pisa na bola. É incrível o que cresceu o jogador no Mercado. Atrás dele tem o Rocher. E na defesa, junto com ele, ali tem o Bustos pela direita, que está bem. Tem esse Hugo Mário, que chegou agora, que é bom jogador também. Tem René, né, lateral esquerdo, muito experiente, qualidade também. E no meio de campo, Johnny, da seleção americana. Né, não é tão experiente assim, tão rodado, mas é o Johnny. Tem o Arangues, não preciso nem falar. Se o Arangues não puder jogar ou tiver que sair, tem Bruno Henrique, bom jogador de futebol também, cobrador de faltas, enfim. Alan Patrick, destaque do time tecnicamente, um baita jogador de futebol. Ener Valencia. Ener Valencia é uma bala. Ele despertou agora, depois de até alguma desconfiança na chegada, mas é um jogador que parte no corpo a corpo, é difícil de parar, baixinho, insinuante, tiro seco, chute forte, cruzado ou balaço sempre. É um grande centroavante que o Internacional tem, o melhor dos últimos anos. E o Wanderson voltou a ser aquele Wanderson. Então a velocidade vai ganhando de quem tiver pela frente. Então voltou a ser o Wanderson, rápido e
consegue deixar o companheiro na cara do gol. Ainda não está concluindo ele mesmo. Mas a jogada que ele fez pro gol do Ener Valencia com a perna esquerda do Ener Valencia, ele chegou na linha de fundo, passou por um monte de jogadores, colocou para trás no pé do Ener Valencia, que bateu de primeira com a perna esquerda. Então, meus amigos, eu acho que o Internacional é melhor que o Fluminense. E mais, o que é importante na Libertadores da América, nesta fase de mata-mata, o Inter é mais experiente. O Internacional tem jogadores rodados, sabe segurar a bola, sabe quem são os jogadores a serem marcados do time adversário. Isso tudo é especialidade do Kudê, representado por esses jogadores experientes que o Internacional tem dentro de campo. Então, mesmo com Arias, com John Kennedy, com Cano e companhia, o Internacional, para mim, é o time mais forte, digamos assim, maior candidato para chegar a esta grande final. Vocês já repararam que a final vai ser no Maracanã, um jogo só, e o Inter ganhando essa final vai para o Mundial na Arábia Saudita? Isso me caiu uma ficha agora. O Inter está muito perto do Mundial contra o Manchester City na Arábia Saudita. Já pensaram nisso? É bom pensar durante o fim de semana. Aquele abraço para vocês, aquele abraço, bom fim de semana, feito.